Bom, pessoal, boa noite. Então, o nosso grupo vai apresentar sobre beta-glucanos como imoduladores no tratamento da dermatite alérgica à saliva de pulga em cães. O número de ocorrências dermatológicas em pequenos animais variam entre 30% e 75% nos atendimentos como queixa principal ou secundária. Dentre estas doenças está a dermatite alérgica à saliva de pulga. O agente causador é a pulga, do gênero Ctenocephalides e ordem Siphonaptera. Ocorre o ano todo em países de clima tropical. A DASP ocorre quando as pulgas, durante o repasto sanguíneo, injetam a saliva na pele do hospedeiro, o qual possui propriedades anticoagulantes. A proteína presente na saliva estimula o sistema imunológico do cão e os animais alérgicos reagem contra essa proteína, desencadeando uma reação de hipersensibilidade. O diagnóstico é baseado na história clínica e na presença das pulgas no animal ou no ambiente. O diagnóstico diferencial é a infecção por malacésia, hipersensibilidade alimentar ou medicamentosa e também por parasitas internos. Os sinais clínicos são lesões que incluem erupções pruriginosas, papulares e crustosas, com eritema secundário, seborreia, alopecia, escoriações, piodermite e hiperpigmentação. As lesões estão localizadas prioritariamente na área lombo-sacral caldo-dorsal, na ponta dorsal da cauda, nas áreas caldo-mediais das coxas, abdômen e flancos. O tratamento ele busca a erradicação total das pulgas, sendo na forma adulta, ovos e larvas. Os beta-glucanos são polissacarídeos amiláceos que se originam da parede de leveduras de Saccharomyces cerevisiae. Podem apresentar ação imunomoduladora, antiviral e antialérgica. Estudos apresentam que os beta-glucanos estimulam o sistema imunológico no combate às infecções. Pode ser utilizado como nutracêutico no tratamento adjuvante de cães acometidos pela DASP. A fim de avaliar a ação dos beta-glucanos, o trabalho então propôs a utilização deste com o tratamento convencional à base de fipronil. Bom, em relação aos materiais e métodos, o estudo foi realizado no município de Assis Chateaubriand, no Paraná, na Associação de Proteção aos Animais Socorro Bicho de Assis Chateaubriand. Ele durou 30 dias, foi realizado entre agosto e setembro de 2017, com um delineamento inteiramente casualizado. Os cães selecionados foram os que permitiam convívio em grupo, porque assim eles podiam ser alocados no mesmo lugar e evitava a gente podia excluir a influência do ambiente. O habitat deles foi previamente desinsetizado com deltametrina e metropreno. As fêmeas e os machos foram escolhidos ao acaso, e os animais tinham entre 1 e 10 anos e todos eram castrados. Bom, essa tabela aqui mostra a divisão em 3 grupos, cada grupo com 5 animais. No primeiro grupo foi usado apenas o fipronil, que é o tratamento inseticida, né? No grupo 2 foi usado apenas beta-glucanos, e no grupo 3, os dois. Os beta-glucanos foram administrados por via oral uma vez ao dia, na dose de 15 mg por quilo do animal, sendo manipulados na farmácia bioanimal na forma de biscoito sabor carne. E o fipronil foi aplicado em dose única, aplicação tópica, na dose de 0,067 ml por quilo. O diagnóstico foi feito através de um exame físico, onde se observou as lesões macroscópicas e a presença de pulgas, além de ser feita também a anamnese. A avaliação foi feita a cada 7 dias, iniciando-se no dia 1º, consistindo de exame físico para avaliação dos ectoparasitas e demais alterações, além de fotos da derme dos animais. O estudo foi aprovado na Comissão de Ética do Uso de Animais da Fundação Assis Gurgax, e para a análise do resultado foi levado em conta as reavaliações de 4 vezes de cada animal. Então, no resultado de discussão
Foi avaliado o desempenho dos animais dos 3 grupos, e eles foram condizentes com o que se esperava da divisão desses grupos, né? No grupo 1, então, foram os animais que foram tratados apenas com fipronil, sem o uso dos beta-glucanos, e esses animais apresentaram piora, tanto no estado macroscópico da pele, como na questão do prurido, da alopecia e da própria irritação, né? Porém, esses animais não apresentaram nenhum ectoparasita. O grupo 2, portanto, foram os animais que foi utilizado somente os beta-glucanos, sem o uso do parasiticida, né, que seria o fipronil. Ainda no grupo 1, foi uma discussão que foi levada em conta pelos pesquisadores, era se seria utilizado o fipronil por spray ou por spot-on. E a segunda opção foi a escolhida por ser mais viável financeiramente e de mais fácil aplicação também, que o spray teria que ser utilizado em todo o corpo do animal. Né? Então, na questão do grupo 2, não foi utilizado o fipronil e, portanto, os ectoparasitas foram encontrados. Também houve permanência do prurido, mesmo que diminuído, e permanência também de lesões secundárias dos animais, por causa do ato de se coçar, né? E teve uma leve melhora no estado físico e na vermelhidão da pele. E uma melhora no aspecto macroscópico da pele também. Aqui nessas fotos, então, é possível observar os animais do grupo 2, em que tem uma diminuição gradativa da vermelhidão da pele no aspecto macroscópico, mas a alopecia permanece e é possível observar algumas lesões também. E, por fim, o grupo 3 foram os animais que apresentaram a melhor estado da pele e um quadro que evoluiu de maneira positiva. Né? Então, logo na primeira semana, esses animais que tiveram a administração tanto do fipronil quanto dos beta-glucanos não apresentaram ectoparasitas, melhoraram bastante a questão do prurido e no aspecto macroscópico da pele em geral, com vermelhidão e sem presença de lesões secundárias. A alopecia, porém, não teve uma melhora significativa. A literatura indica e relatos também de que o tratamento para alopecia envolve a administração de outros medicamentos, que não foi o caso desse tratamento. Né? Então, aí os animais do grupo 3, possível ver na primeira imagem à esquerda, que o animal tinha uma lesão bem visível e ela foi sendo curada, né, ao longo do tempo. E, em geral, a pele se recuperou de maneira bastante satisfatória, sendo somente a questão da alopecia algo a ser notado. Em relação às conclusões e considerações finais, o estudo apresentou resultado positivo, então, na administração conjunta do ectoparasita com o beta-glucano, que tem propriedade de imunomodulação, mas os autores do estudo indicaram ser necessário novas pesquisas com ampliação do número dos animais tratados e testes imunológicos, como a mensuração das imunoglobulinas específicas da resposta dermatológica. E o nosso grupo refletiu sobre alguns fatores, como a subjetividade da avaliação por fotos, né, que envolve muita interpretação, e que também não foi feito um raspado para o diagnóstico diferencial do que o próprio autor diz da malacésia, poderia ter sido feito, além do erro de concordância do texto. A gente chegou a cogitar se não faltou um pouco de revisão ali por parte dos autores. E aqui as nossas referências.